E agora no canal do Viriato, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO vai fazer o meio-campo entre o PPA e a LOA. E, assim como todas as leis orçamentárias, a LDO é uma lei ordinária de iniciativa exclusiva dos chefes do Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos. Não cabe ao Legislativo iniciar uma lei orçamentária. Por ser uma lei ordinária, ela precisa de maioria simples para sua aprovação, ou seja, 50% dos presentes mais um voto. No caso da União, do governo federal, ocorre o mínimo de parlamentares necessários para a abertura de uma sessão é, na Câmara, 51 deputados e, no Senado, 4 senadores. Com isso, são necessários, para a aprovação de uma lei ordinária qualquer, os votos de 26 deputados e 3 senadores. A LDO faz um meio-campo entre o planejamento do PPA e a execução na LOA. A Constituição Federal de 1988 deu à LDO 4 atribuições, a saber, DEPRIME, DECAS, MAS e o DOI. DEPRIME quer dizer o seguinte: determinar prioridades e metas, DECAS das despesas de capital do ano seguinte, e o MAS, que é a melhoria e ampliação do serviço. Determinar prioridades significa criar uma hierarquia das coisas que devem ser feitas, como, por exemplo, um hospital ou uma escola. As metas são os objetivos a serem atendidos pela administração pública. Despesas de capital são investimentos e melhoria e ampliação do serviço é a manutenção do bom atendimento do serviço público com a população. DOE significa dispor sobre alterações da legislação tributária, caso elas ocorram, orientar a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual e, por fim, estabelecer a política de aplicação de recursos das agências oficiais de fomento, como, por exemplo, o BNDES, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FAPESP, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa, e o FINEP, financiadora de estudos e projetos. Quer dizer, se você tiver algum projeto e precisar de recursos, você pode buscar uma dessas instituições. Agora, quem vai definir como será feita essas aplicações é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá bom? E vamos ver agora as 11 atribuições que foram dadas pela LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000. E o primeiro grupo são 3 atribuições que eu chamei de ECO. ECO significa o seguinte: equilíbrio das despesas e receitas. A LDO vai tratar dessa relação. C são os critérios para a limitação de empenho. A administração pública vai fazer um acompanhamento bimestral na relação entre o governo e seus fornecedores e o recebimento das receitas previstas e os pagamentos empenhados. Caso a previsão das receitas não ocorra, é necessário que se limite os empenhos, ou seja, que se limite os gastos. E é a LDO que determinará a forma de como fazer essa limitação de empenho. E por fim, a letra O, que é o orçamento. A LDO vai tratar das diretrizes orçamentárias e da organização do orçamento quanto à sua estrutura, elaboração e execução. Além disso, nós temos o DPF, que é a Dívida Pública Federal, o DUPES, que é a Despesa da União com Pessoal e Encargos Sociais, e o PAUT, que é a Previsão de Alteração da Legislação Tributária. E por fim, nós temos o Fórum, que são as formas, usos e montantes das reservas de contingências, ou seja, para o atendimento às despesas não previsíveis. Então aí nós já temos 7 atribuições que a Lei de Responsabilidade Fiscal deu à LDO. As outras 4 são normas gerais. Então temos primeiro normas relacionadas ao controle de custos, a avaliação dos resultados dos programas financiados pelo governo,
as transferências de recursos do setor público para o setor privado ou internas de um órgão do setor público para outro órgão. E, por fim, normas para que parlamentares possam apresentar emendas à LOA. Os 3 anexos da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é composta por 3 anexos, e o primeiro deles, e o mais completo e o mais importante, é o AMF, que é o anexo das metas fiscais, que é basicamente a própria LDO. Esse anexo é composto por 6 relatórios. O primeiro deles é o EMF, que é a elaboração das metas fiscais. Nesse relatório será tratado o montante da dívida pública, o equilíbrio despesa e receita, e os resultados, nominal e primário, relativos ao ano corrente, mais os 2 anos seguintes. Temos aí a sigla AMER, para facilitar a nossa memorização. E outro detalhe, entende-se como resultado nominal todas as receitas do governo, menos as suas despesas, com exceção dos gastos com juros da dívida. Já o resultado primário leva em conta esse gasto também. O segundo relatório é o AMAA, que é a avaliação da meta do ano anterior. Nele, o governo explica os resultados que foram obtidos. Depois nós temos uma explicação, que é o DMF, o demonstrativo das metas fiscais. Essa explicação tratará da metodologia de cálculo que foi utilizada para a justificativa dos seus resultados, tudo isso comparado com os 3 anos anteriores. E dando continuidade ao AMF, o anexo de metas fiscais, o quarto relatório, que é o DEPL, que é o demonstrativo da evolução do patrimônio líquido, em que o governo deve dar destaque para a aplicação dos recursos que são provenientes de privatizações e deve ser comparados com os 3 anos anteriores. O quinto relatório é o AFA, que é a avaliação financeira atuarial, que vai tratar da RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, que é dos funcionários da iniciativa privada, e o RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social, que é do funcionalismo público. Além deles, poderá também tratar do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e outros de caráter atuarial, que são aqueles que tratam da Previdência, que tratam de aposentadorias e por aí vai. E o último é o RIAS, o relatório de impacto do ano seguinte sobre a renúncia de receitas e o aumento das despesas de caráter continuado. Dando continuidade aos anexos da LDO, vamos agora falar do ARF, que é o anexo de riscos fiscais. Nesse caso, trata-se do demonstrativo dos passivos contingentes. São aquelas despesas não previsíveis e as providências necessárias para enfrentar situações de emergência e calamidade pública. E, por fim, o terceiro anexo, que é o APE, o anexo da política econômica. Esse é só a União que deve fazer. Ele tratará da expectativa de juros e da inflação e o objetivo das políticas monetária, de crédito e fiscal. O APE, o anexo de política econômica, é mais uma mensagem do governo federal do que realmente um anexo. E agora a agenda da LDO. E, assim como o PPA, a LDO também é de iniciativa do Executivo e análise do Legislativo. Ela deve ser renovada anualmente e tem prazo de validade máxima de 18 meses, que se inicia com a aprovação pelo Executivo e vai até dezembro do próximo ano. Todo ano, o Executivo tem até o dia 15 de abril para encaminhar ao Legislativo o projeto de lei e o Legislativo deve, até o dia 17 de julho, devolver a LDO ao Executivo para a sua sanção. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja os nossos vídeos, é só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá, muito obrigado e até breve.